E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma entrevista do A Gente Conversa. O pessoal está chegando aqui ao vivo, bem como o meu convidado, super especial dessa noite, que eu vou deixar para apresentar para vocês quando eu estiver com ele aqui. Sintam-se em casa, façam perguntas. O Bruno já chegou, então eu vou convidar ele para estar aqui vivo. E aí eu apresento ele para vocês quando ele já estiver com a gente. Bruno Cotti! Tudo bem? Tudo bem, querido? E você, como é que você tá? Tudo bem. Tá me ouvindo bem aí? Tô, te ouço bem tranquilo. Você também, tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Show de bola. Tava falando pro pessoal agora que começa a fazer uma introdução. Nossa, você tá com uma Stella e eu tô com uma garrafa d'água. A Tá. gente tá muito díspare. Não, mas enfim, acontece, né? Acontece, faz parte da vida. Se eu A gente puder, vai falar dos motivos pelo qual você está tomando uma Stella nessa live. é. Bom, Bruno, deixa eu te apresentar então antes para a gente começar o nosso papo. Pessoal, Bruno Cotti é ator, diretor, roteirista, dramaturgo e locutor. Começou nos palcos como O Sangue do Pescoço no Gato, do Gato, perdão. Dirigiu El Mate, onde também ganhou o Kikito, prêmio máximo do Festival de Gramado em 2017, como melhor ator coadjuvante, neste filme que também escreveu e dirigiu. Foi o professor Ernesto em Malhação, Viva a Diferença, e dirigiu como trabalho recente em cartaz Pandas, ou Era Uma Vez em Frankfurt, experiência teatral online com Nicole Cordery e Mauro Chames. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. E deixa eu te falar, pra gente começar esse papo, assim, pergunta crucial. Quem é Bruno Cotti? Ah, rapaz, você começa com essa já? Ah, você já começa com essa, pô? Eu tô tentando Eu dizer essa pensei em quantidade. começar com uma que era assim, ô Bruno. Oi? Não, olha essa quantidade de coisa que você falou de mim. Ou seja, ainda tô me procurando nessas coisas todas aí. Tô fazendo tudo isso aí para tentar me achar. Nossa, menino, e olha que para falar a verdade assim, dentro das pesquisas que eu fiz, das conversas que nós já tivemos e tudo mais, cara, é muita coisa. Meu Deus, Bruno é muita coisa. Bruno está em muitos lugares. Meu Deus, é engraçado até. É, pois é. Mas, sei lá, tenta começar talvez, sei lá, de o sangue no pescoço do Não, gato, ou, enfim. eu sou muito curioso mesmo, e eu gosto muito de aprender e gosto muito de misturar também, de fundir situações. Isso começou quando eu era muito moleque, quando eu já gostava de misturar gente totalmente diferente. Então eu gostava de misturar Mauricinho com, de repente, a galera da quebrada. Eu sempre transitei em muitos lugares e sempre gostava muito de quando esses encontros aconteciam assim. E eu também tive uma infância muito nômade, assim, muito cigana. Eu morei em muitos lugares, eu estudei em muitas escolas, eu tive muitas vivências. E aí isso fez de mim uma coisa que transita, assim. E aí, quando eu decidi ser ator, lá desde molequinho, é engraçado essa história, porque o meu aniversário de 7 anos, que a minha mãe falou assim para mim, foi a primeira vez que eu escutei isso: sopra essa vela e faz um pedido que você vai conseguir realizar quando você crescer. E aí eu fechei os olhos e falei, eu quero ser ator. Que E aí bonitinho. soprei a vela. E aí isso me marcou muito, sabe? Aí eu sempre tive esse desejo de seguir nessa vida nômade e vivendo muitas vidas. E aí depois eu comecei a atuar e dentro da atuação comecei a perceber que além da atuação eu tinha muito desejo de contar a história. Aí comecei a pensar como eu poderia contar essas histórias, se era através da escrita, se era através da direção também. E aí isso vem com uma necessidade também muito grande do universo da classe artística, dos atores, pelo menos para mim, falo particularmente para mim, de ter que criar possibilidades para que eu possa trabalhar. Então eu comecei a viabilizar, tentar viabilizar o meu próprio trabalho, tentar encontrar formas de me produzir, tentar encontrar parceiros que topassem também viagens mais autorais.
E aí virei essa coisa aí, que essa coisa que está em construção, assim, eu me considero um realizador. Essa palavra é boa, realizador. Eu me considero um realizador, um cara que pensa o projeto como um todo. Eu acabo dirigindo, atuando, escrevendo, mas também posso só dirigir, eu posso só escrever, eu posso só atuar. Depende muito de como a coisa se dá. E é muito legal a gente pensar assim nessa palavra realizador quase como um adjetivo conexo dela que é muito plural, né? Você é muito realizador em pluralidades, assim, porque, veja, 2017 a gente está aí com o Elmate, mas a gente tem a escrita e a atuação também no Divã com o Dr. Kurtzman, que você fez para o Canal Brasil. E aí tem, nossa, cara, muita coisa, tipo assim, A Vida Secreta dos Casais, na HBO com a Bruna Lombardi e o grande elenco também. Mas assim, Bruno, eu acho que enquanto realizador, então, pensando nessa realização e na atualidade, digamos assim, da arte, e sobretudo a arte no Brasil, como que você encara, talvez, esse novo cenário que nós estamos passando, e não só um novo cenário proposto pela pandemia? Que a gente vai falar sobre pandas e vai falar sobre essa experiência que nasceu, digamos assim, em pandemia, mas sobretudo com o nosso governo, que cada vez mais, o governo do Brasil, do país está cada vez mais atrofiando as atividades artísticas, e isso vai desde teatro, cinema, enfim. Como que você encara isso para você? Como que é? É muito delicado, muito delicado. O meu desejo de ser artista, ele parte de um princípio básico de, como eu falei para pensando logo no começo, de um desejo misturar, de misturar. Acho que um artista uma pessoa que mistura, pelo menos essa é a minha visão. Então, e qualquer possibilidade de cerceamento de democracia já é muito contrária ao que eu penso como artista. E então eu vejo esse governo de uma forma muito triste. É triste ver um país tão potente, tão rico, com pessoas tão interessantes, com uma miscigenação. A gente tem a colonização uma mistura muito grande. A gente tem essa colonização portuguesa, europeia, mas a gente também tem essa fusão com povos africanos e também, enfim, a gente tem lá no Nordeste, a gente tem também uma fusão com holandeses, espanhóis, ou seja, o Brasil é um continente, é gigantesco e tem uma mistura muito grande. E quando um país tão grande como esse, ele prioriza somente uma classe que movimenta a economia de uma forma mais, como é que eu posso dizer, de uma forma mais conservadora, aí fica muito duro pensar não segura, mas na própria cidadania. É triste, né? Eu sou muito contrário ao governo do Bolsonaro. Somos. Para mim é muito desconfortável, muito desagradável. Particularmente, eu não dependo, é, eu me repenso aqui diariamente, eu me reorganizo, a minha individualidade, eu consigo observar o governo Bolsonaro e me distanciar das coisas, embora me deixe muito nervoso, mas eu fico muito triste por quem, nesse momento, por exemplo, se eu tivesse um filho numa escola pública e estivesse dependendo de que ele fosse educado por esse governo, seria muito triste. Então, quando eu vejo as pessoas que dependem mais da instância governamental e eu vejo a carência dessa população, é muito triste, né? É muito triste. Eu não tenho grana, mas graças a Deus eu consegui me constituir como um indivíduo através da cultura, do pensamento artístico e consigo ter um distanciamento sobre isso. Mas quando eu vejo alguém defendendo posturas dele e essa pessoa não está sendo favorecida pelo pensamento dele, eu fico muito triste como cidadão brasileiro. É bastante complicado porque a gente olha dessa visão macro, assim, no meu papel também, né, até mesmo na atividade, na solidariedade com outros amigos jornalistas, parece que todas essas áreas, assim, elas passam por esse crivo tão destruidor, tão grotesco mesmo, né, dessa necropolítica instalada, enfim,
no país e sobre como isso transforma e nos faz mal do ponto de vista de desenvolvimento, de visão interna e externa, enfim, tudo que acontece. Mas é um papo realmente muito delicado, assim. É. É, falando sobre essa questão de criação, então, agora vindo mais para as criações e para essa vida artística de Bruno, como que é, assim, olhar para toda essa questão de transformação e aí sim cairmos em Pandas ou Era uma Vez em Frankfurt, que foi uma experiência. Eu quero que você fale, claro, sobre essa experiência e como ela foi para você, mas já exatamente desse viés mesmo, assim, sabe? Da democratização por meio virtual, digamos assim, da arte para pessoas e para espectadores e esse alcance e essa visão de como tudo isso aconteceu em meio à pandemia. Como que é Pandas, assim, construído na vida de Bruno? Uhum. O Pandas, eu sou amigo do Mauro Chames, nós trabalhamos juntos, que é o ator do Pandas. Nós somos amigos vizinhos, a gente troca muito sobre arte, trocamos muito sobre muitas coisas. E aí, nesse movimento, ele me falou, olha, a gente vai participar de um edital do Itaú Cultural e é uma pesquisa de obra teatral que tem alguma relação com audiovisual. E eu venho trabalhando nessa direção e pensando sobre isso há muito tempo já, porque me interessa muito a possibilidade do trabalho multiplataforma. Eu não sou uma pessoa extremamente tecnológica. Eu não sou um cara que tem que me alimento da tecnologia, meu iPhone, essas coisas. Não, meu celular é um celular simples, meu computador é um computador simples, mas eu entendo a tecnologia como possibilidade de meio de democratização, perdão, de democratização de muitas coisas. Então eu vinha estudando já fusões entre teatro e audiovisual, mas eu não tinha ainda realizado nada que fosse para o Zoom. Então, quando ele me falou do Zoom, eu falei, olha, eu conheço um pouco do Zoom ali, eu dou aula também, estou dando aula pelo Zoom e eu conheço algumas funções que a gente pode começar a pesquisar. E aí, em 2 dias, eu peguei o texto, eu adaptei o texto, que é um texto de 110 páginas, para 35. E nessa adaptação, que é o que eu venho fazendo também faz muito tempo, já com dramaturgismo, que é quando eu pego o sumo daquilo que eu compreendo que o autor está me oferecendo e também acabo interferindo naquilo dentro da minha linguagem de trabalho, da minha visão de mundo. Então é quase como uma coautoria, é um processo antropofágico de trabalho, porque aí eu também me fundo um pouco ao que o autor quer dizer. Eu não quero entrar numa intelectualidade, um papo muito intelectual, mas o Nietzsche falava que qualquer frase que é dita pela segunda vez por uma outra pessoa passa a ser dessa pessoa também. Então eu vou me apropriando das narrativas e das linguagens e fiz essa adaptação. Essa adaptação a gente ensaiou e quando a gente viu que a gente ensaiou por uma semana, fez um vídeo final e quando a gente viu que a gente não pegou o edital, a gente topou entrar em cartaz. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque me fez muito bem, acima de tudo. Me fez muito bem estar produzindo, me fez muito bem é, ter a minha arte, aquilo que eu venho me dedicando e pesquisando há tanto tempo, também como uma ferramenta de cura para mim mesmo. De ver que aquilo que eu tenho funciona também para mim, que aquilo também me abraça, que aquilo também me acolhe e que num momento tão delicado como um isolamento social, a pandemia e todas as coisas que a gente passou a viver, que a arte sexta, sábado, domingo começou a me acolher e eu comecei a me sentir cada vez mais ativo e conhecendo muita gente. E mais durante a pandemia a gente teve a oportunidade de conhecer mais de 1.200 pessoas numa pandemia mundial em que todo mundo está de máscara, eu estive com 1.200 pessoas sem máscara na sala da minha casa. Então, Nossa, isso é muito legal. é uma oportunidade que, fora da arte, eu não vejo onde poderia me dar. A arte me deu isso, e a arte me alimentava cada dia de escutar alguém, de quando a gente fazia o bate-papo no final do espetáculo, das trocas, da sensação de cada um, pessoas em Israel, pessoas na Colômbia, na Suíça, na Suécia, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai,
no Recife, no Rio Grande do Norte, em Guarulhos, em Petrópolis. E aí você vai vendo e fala, uau, nossa, que público incrível, que gostoso fazer teatro para tanta gente de lugares tão diferentes e que, de repente, não teriam a possibilidade de estar vendo algo nesse momento. Então a gente começou uma troca muito bonita e me fez muito bem. Me fez muito bem. Foi algo cujo eu tenho muito orgulho de ter participado junto com os meus dois companheiros, a Nicole e o Mauro, que foram meus grandes parceiros de pandemia. E fiquei muito orgulhoso da nossa postura, não só do êxito profissional, porque se a peça é boa, se ela foi bem aceita pela crítica, isso é um desdobramento, a gente não tem controle sobre isso. Nenhum artista quer ser um fracasso, todo mundo quer ter um sucesso. Porém, você não tem controle do seu sucesso, você está em constante movimento. Às vezes você acerta e às vezes você erra. O meu papel como artista é fazer com que os meus erros não me bloqueiem e não me façam parar de fazer aquilo que me move. Então, estamos aí, né? E a gente daqui a pouco volta em cartaz de novo, nós temos alguns convites, está bem legal. Nossa, que lindo tudo isso, Bruno. Já fica a dica para o pessoal que está nos assistindo, então que a peça retorna. É a quarta apresentação da peça, né? É a quarta temporada. É a quarta temporada. Eu tive a honra de assistir a terceira temporada, estive presente na última apresentação, eu acho. Foi em 30 de agosto, se eu não me engano. Tive também muito a sorte de conhecer e conversar com a Nicole. O Carlos Rigel está aqui com a gente também, e ele comentou ali também sobre, ainda bem que nós temos os artistas que estão nos proporcionando isso, e eu trago talvez como esse ponto de intersecção sobre como a pandemia trouxe novos projetos para novas pessoas que são pessoas, simplesmente. O Agente Conversa, esse meu projeto, ele nasceu na pandemia, então eu montei e estruturei ele porque eu estava em casa e eu falei, cara, eu tenho algumas pessoas que eu quero conversar, algumas pessoas das quais eu conheço e admiro, e que eu passe a conhecer cada vez mais e trago para cá. O Carlos também tem um projeto super legal. O Carlos, inclusive, entrevistou a Helena Cerello, que fez na mesma tocada de Pandas, ou Era Uma Vez em Frankfurt, a adaptação de O Peso do Pássaro Morto, que é um livro da Lili Bey, de São Paulo, e virou uma peça, também tive a honra de assistir. É incrível, assim, também, e é muito sobre isso, sabe? Igual você falou, pessoas do Brasil inteiro. Cara, eu tô em Maringá, entendeu? Eu assisti a peça de Maringá, então para eu ver a peça no teatro, eu teria que ter pego uma ponte aérea, ter ido para São Paulo, ter me programado, preparado, tudo mais. Mas ainda dentro de Pandas, o texto adaptado é do Matei Wisniewski, que é um romeno, e vocês tiveram a oportunidade dele assistir essa peça, dele ver essa peça num horário especial para contemplar o fuso horário. O Bruno, diretor, olhou para isso e viu como, com qual possibilidade. Tipo, cara, sabe, pegando essa tocada de uma frase dita pela segunda pessoa também é um pouco dela, e esse texto adaptado, como é que foi para você isso? Eu gostei muito de ter a presença dele. Foi uma honra. Mas eu confesso que pode até parecer um pouco pesado dizer isso, mas se porventura ele não gostasse, eu estou muito sereno e tranquilo do que a gente realizou e fez. Porque, enfim, são pensar. Eu cada vez alimento mais, tento alimentar em mim a possibilidade de ter um diálogo com pessoas que não necessariamente pensam da mesma forma do que eu e também gostam das mesmas coisas que eu gosto. E então eu continuo, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dele, a postura dele. Ele também foi um jornalista refugiado, saiu de Bucareste, foi para Paris. Tem uma história que é incrível, não só como artista, mas como ser humano. Então, para mim é uma honra poder me apropriar de um trabalho dele. Mas se porventura, ele gostou muito, mas se porventura ele não gostasse, eu até falei com os atores antes da peça, falei, gente, eu estou muito satisfeito com o que a gente está fazendo, eu tenho muito orgulho de vocês e eu imagino que vocês estejam felizes também com o nosso processo. Caso ele não goste, tá tudo bem, seguimos. Seguimos admirando e tá tudo bem. E eu não falei isso da boca para fora, não. Eu tenho realizado os meus projetos autorais e a maioria das pessoas não gosta
de um projeto autoral. O projeto autoral ele não tem uma adesão tão grande de público. O público ele costuma aceitar coisas que já vêm autorizadas por outras pessoas, principalmente da grande massa. Então, eu não sou uma figura conhecida, eu sou um artista novo e ainda assim eu desenvolvo os meus projetos autorais. Deixa a câmera dar uma paradinha aí, mas você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo, ela deu realmente uma travadinha, mas eu sigo te ouvindo. Ah, voltou. Voltou. Aí, voltou. Enfim, e aí, então, eu fiz o meu filme, eu fiz um longa-metragem, que é muito difícil você chegar ali, botar a cara na janela com um longa que você escreveu, atuou e dirigiu, e que está em grandes festivais, e que está brigando com pessoas que já estão estabelecidas no mercado. As matérias que saíam sobre o meu filme quem é essa pessoa, quem é essa figura. Então, o primeiro impulso das pessoas é desacreditar um pouco. Mesmo as pessoas da classe artística, elas não fortalecem sempre, elas não acolhem sempre. Há uma certa desconfiança de eu nunca vi como pode fazer isso. Então, eu fui aprendendo a lidar com isso. Fui aprendendo a me proteger um pouco também, a entender que o meu processo de desenvolvimento ele é pessoal, particular, e que eu preciso ter uma força em mim, uma segurança pessoal que não me transforme numa pessoa que não dialogue com os outros ou que não esteja permeável, mas ao mesmo tempo que também tenha segurança pessoal de seguir desenvolvendo os meus projetos autorais. Então, né? Uhum. E até puxando o gancho aqui do Carlos, que o Carlos perguntou qual é o nome do filme. Carlos, o filme chama El Mate. E Bruno, a gente acho que então podemos comentar desse filme, assim, desse processo criativo. Você fez ele junto com o Fábio Markoff. Você Isso, esteve junto com o Fábio Markoff no divã com o Dr. Kurtzman. Ele fazia o Dr. Kurtzman, é isso? isso. Eu criei E e dirigi quase 90 programas para o canal Brasil, que é um canal da Globosat, e a gente criou esse formato, que é um formato único, que mistura ficção e realidade, é um programa de humor, onde a gente tem um falso psiquiatra, psicólogo e psicanalista que recebe pessoas reais, celebridades, pessoas famosas e pensadores. Então, desde filósofos até cantores, cineastas. Então, a gente criou isso e entre uma temporada e outra, eu tive uma janela de 20 dias ali e eu propus aos meus pares que estavam ali comigo, vamos fazer um filme? E acabei fazendo o filme em 8 noites. menino do céu. Tipo assim, você fala de escrever o filme inteiro. Não, eu escrevi o filme em 15 dias e filmei em 8 noites. Bruno do céu. Como isso foi possível? Fala assim, tipo, Foi muito processo de. tranquilo. E foi muito tranquilo, muito tranquilo. Eu escrevi e dirigi, e dentro, como eu estava atuando, eu conseguia também potencializar a natureza dos atores que eu tinha convidado para participar. São atores que eu já conhecia, já tinha uma relação. Então eu conseguia dirigir eles de dentro da cena e trazer a potência individual de cada um deles. Eu escrevi os personagens especificamente para aqueles atores, então eu conhecia como eles falavam, como eles se movimentavam, eu os conheço. Então eu escrevi um personagem secundário para mim para que eu pudesse dirigi-los dentro de cena. E o grande personagem é para o Fábio Markoff, que é o apresentador do programa que eu já fazia, cujo eu já conhecia de uma vivência teatral, a gente participou da mesma companhia de teatro aqui em São Paulo, e somos grandes parceiros, e a gente foi para o filme, e ele tá brilhante no filme, um ator argentino que é brilhante, um cara que eu admiro muito e amo muito, uma pessoa muito especial, muito importante para mim. Nossa, isso é muito legal, isso é muito lindo, assim. Exatamente por toda essa construção, por tudo que vocês fizeram juntos e tudo mais, e não só, né, também com o Kikito no Festival de Gramado, que presumo que para você foi uma gratíssima surpresa e, enfim, te trouxe essa gratidão como, igual você falou, muito das criações artísticas, elas vêm como forma de colocar para fora quem nós somos e aquilo que nós queremos construir
até mesmo enquanto pessoas e traduções para os pares e para atingir outras pessoas. Mas é muito bacana ver, né, algo que assim, cara, o El Mate estreou no Festival de Gramado, você levou esse prêmio e tipo, cara, meu, é muito legal. Ah, sim. É um filme com baixíssimo orçamento, cujo eu também produzi. Foi meu primeiro filme. Eu não tenho formação como cineasta, nem como audiovisual. Minha formação é como ator mesmo. E dentro disso eu sou autodidata em muitas coisas. Gosto muito de me dedicar às minhas pesquisas. E para mim é uma grande satisfação, porque eu não tenho nenhum fora dos meus trabalhos. Os meus trabalhos autorais, eles me deram tudo o que eu tenho. Eu não tive nenhum grande êxito fora dos meus trabalhos autorais. Eu não venho do filme de alguém, fiz o filme de outra pessoa, ou então atuei numa novela e ali me projetou. Não. É o meu trabalho autoral que me colocou no lugar que eu estou hoje. Se ele é um lugar legal, se ele é um lugar ainda desconhecido, se ele é um lugar X, para mim não interessa, mas ele é muito coerente e muito honesto com a minha trajetória. E eu me percebo dentro de uma trajetória artística e não de um trabalho específico. Eu estou construindo a minha trajetória ainda. Também estou aqui no meu processo. O amadurecimento artístico, ele se dá com o tempo. É, eu, 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 me, eu me permito amadurecer dentro do meu processo artístico. Quando eu era mais novo, eu queria muito ser reconhecido como um bom ator, ser reconhecido pela classe, queria muito ser acolhido pela classe e pelo grande público. E depois eu percebi, não, calma, né? É um processo de apropriação e, acima de tudo, a formação de um artista é a formação de um cidadão. Então, quando eu percebo que eu estou favorecendo e construindo também meu entorno, de que eu estou compreendendo um pouco melhor sobre política, cidadania, civilidade, democracia, eu já estou mais satisfeito do que ter um grande acolhimento popular ao mesmo tempo, ainda não está construído individualmente, sabe? Sei, isso me fez remontar e lembrar. Pessoal, agradecer a todo mundo que está aqui. Tem pessoas comentando, tipo, você é um talento, Bruninho. Então, obrigado pelo carinho comigo e com o Bruno, quem está nessa live. E isso me fez remontar muito também, até uma passagem de uma grande amiga minha pessoal, também atriz, hoje no Rio de Janeiro, Laís Ariose. Nós somos da mesma cidade, inclusive. E isso me fez remontar uma fala dela na entrevista que nós tivemos, Bruno, que ela fala muito sobre isso, né? Que ela fala que toda carreira parece que começa assim, a carreira, eu enquanto jornalista também comecei com a sede de chegar muito longe, então acho que todo mundo meio que começa com essa ânsia assim, tão necessária talvez e propulsora, mas ela citou muito isso também, ela falou, cara, é muito assim, nessa forma de, enquanto eu me vejo como humana, então, eu me vendo como humana por meio da arte, eu consigo entender que tudo aquilo que eu planejei começa a dar certo. Quando eu começo a desvendar e tirar os olhos dessa visão só tão comercial e muito mais, trazer para o lado muito mais humano e social, começa a fazer mais sentido. E isso, claro que se traduz nas questões de trabalho, né? Porque Pandas tem essa sensação, tudo bem que tá ali junto com a Nicole, que é incrível, junto com o Mauro, que também é, nossa, sensacional. Mas traduz também, talvez, em atividades práticas, assim, das quais a gente faz no dia a dia, né? Pandas eu tive a oportunidade de assistir dentro dessa questão online. Até o Gabriel entrou aqui agora também, algo que eu acompanhei muito foi a websérie do Seu Lado, que ele fez com a Bruna, que foi um trabalho lindíssimo também, que surgiu de pandemia, no meio do isolamento social. A websérie Nós, da Nicole também. E eu acho que, puxando esse gancho, como que você vê essa possibilidade de atores estarem, resgatando aquilo que você falou, várias pessoas na sala da minha casa, na casa de várias pessoas também, por meio da internet, por mais que seja no meio do isolamento social, mas essa democratização que nós enxergamos, assim, o que você tira de extrato de tudo isso? Bom, eu vejo a internet como uma grande possibilidade de democratização de todo tipo de conhecimento. Antigamente você
para você ter uma informação, para você ter formação mesmo, não só acadêmica, formação técnica, você tinha que ir presencialmente, você tinha que a universidade ela tinha um peso de reter toda a informação. Antes do Google, a informação ela não era democratizada. Hoje em dia, se você está pesquisando, se você é um cara da área médica e você quer pesquisar sobre algum reagente ou alguma bactéria ou algum, enfim, você pode ter uma formação de qualquer área e você dentro da internet você vai conseguir extrair e abordar qualquer tipo de conhecimento. Então a internet ela chegou para tirar o saber da instituição. O saber ele estava institucionalizado. Tanto é que a formação melhor era de melhor faculdade ou quem tinha estudado na melhor escola, e aí isso deixava cada vez mais elitizado o conhecimento. E isso o país ainda não ele ainda não é democratizado nas questões do saber, mas a internet nos ajudou muito e vem nos ajudando cada vez mais. Então, eu percebo que as redes sociais, elas tiveram essa função de disseminar informação, até muitas vezes, como a gente tem vivido agora, muito news, mas enfim, não quero entrar nesse mérito, mas de disseminar informação. E a gente vinha testando através das redes sociais a possibilidade de acesso a outros, a novos grupos, a novos parceiros, a novas relações. Porém, isso ainda não tinha se deslocado no pensamento artístico. Nós temos os YouTubers, a gente tem os influencers, os influenciadores, nós temos ali, por exemplo, até muita gente de outras áreas, do fitness, da galera da medicina, explorando a tecnologia para disseminar informação, mas a classe artística ainda estava um pouco restrita a essa tecnologia. Então, agora com a pandemia, eu vi muita gente muito relevante, com um pensamento artístico muito potente, até pessoas que não tinham uma relação tão estreita com a tecnologia, passarem a usar da tecnologia como possibilidade de acesso a novos públicos, a novas pessoas. E nisso veio uma enxurrada de trocas, de pensamentos, de trocas entre artistas, de fusões colaborativas, de pessoas que estão em outros estados. A gente começou também a sair dessa potência do Sudeste como o grande centralizador daquilo que é a arte, por conta também da televisão e da centralização econômica do Sudeste. E aí a gente começa a ter uma interação com pessoas do miolo do Brasil, do norte do Brasil, do nordeste. A arte ela vem se popularizando. Isso é uma possibilidade não só para atores, como para dramaturgos, diretores. E aí essa fusão da rede, porque a rede, né, o que é uma rede? Se a gente pensar, é uma teia, como se fosse uma teia de aranha. Então, essa teia, ela também tem que potencializar esse tipo de troca. E que eu sentia que a classe artística ainda tinha um certo preconceito por conta dos youtubers e influencers. Não que eles tenham alguma coisa negativa de forma alguma, mas é porque o conteúdo que estava sendo passado pela tecnologia não necessariamente ele trazia algum tipo de profundidade, era um conteúdo mais de impacto repentino. Então, aqui agora começou a se estabelecer esse tipo de relação. Eu vejo de forma muito saudável e eu vejo que pessoas fizeram isso através das webséries, das séries para a internet, outras pessoas fizeram isso através do teatro, outras através da música, e lives maravilhosas de grandes artistas, músicos, instrumentistas, poetas, leituras de texto. Muitas ferramentas artísticas passaram por aqui e que antes da pandemia a gente não tinha essa vivência tão forte e com uma troca tão grande entre pessoas que não pertencem ao mesmo centro, ao mesmo eixo, né? Eu digo geográfico. Entendo. É exatamente muito, muito sobre isso, assim. Você disse uma vez também, numa live que você fez para o Roberto Sadovski, que é um crítico de cinema, que você enxergava muito, talvez, assim, esse novo fenômeno político que nós estamos acompanhando, que é a disseminação de informações e até fake news em WhatsApp e tudo mais. E você citou assim que acha que é um momento super bacana de artistas, pessoas influentes e dramaturgos e atores e tudo mais,
ocuparem como se fosse o lado B do disco de vinil, sabe? Se a gente tem, então, essa frente já tão exposta do uso das redes sociais, às vezes de forma nociva, que a gente seja essa criação, né, de um lado, né, positivo de ocupação de arte por redes sociais. Com tudo isso que aconteceu em pandemia e considerando essa mudança, que às vezes não foi tão programada, foi necessária, por necessidade. Você Uhum. acredita que isso se perpetua mesmo quando a gente olha e fala, cara, acabou a pandemia, todos vacinados, é isso, superamos. Você acredita que isso permanece? Acredito, acredito. É, eu acredito que a gente, em alguns lugares, a gente não tem nenhum mais, não retrocesso. Acredito que essa ferramenta aqui já está ocupada. A gente já vai utilizar dela. Eu vou te ser bem sincero, eu não vejo mais tanta necessidade de ocupar um lugar, aguardar alguém te habilitar para ocupar um lugar, sendo que aqui você tem a sua própria mídia, seja ela para fazer o seu programa de entrevistas, ou para produzir algum tipo de conteúdo, ou para acessar o seu público, ou para falar sobre teatro, falar sobre o que você quiser. A liberdade, né? A gente tem hoje um canal aberto, gratuito, com a democratização, inclusive da tecnologia. Isso me ajudou muito quando eu fiz o meu primeiro longa, que foi o El Mate, que eu fiz em 2017. Eu já tive a oportunidade de usufruir da democratização da tecnologia usando uma câmera DSLR, porque antigamente para você comprar uma câmera era uma câmera muito cara. Então, a partir do momento que a gente foi migrando para essa plataforma híbrida com conteúdos gerados para a internet, com custos de equipamento e tecnologia mais acessíveis, hoje em dia a possibilidade de você ter um estúdio na sua casa com grande qualidade, tanto de som, de imagem, e por um baixo custo é muito grande. Então eu não vejo mais por que alguém esperar ser chamado por uma grande emissora para ter oportunidade de dizer aquilo que você quer dizer. Não vejo mais necessidade disso. A gente já está acompanhando aí que já não existe mais uma estrutura de trabalho formal, que as empresas elas já não existem, não favorecem mais a formalidade profissional. Infelizmente, em muitos casos seria muito saudável que a gente ainda mantivesse uma estrutura formal de trabalho. Mas, enfim, como autônomos que somos, vamos produzir o nosso conteúdo e vamos fazer com que vamos compreender formas de monetizar em cima disso, formas de gerar um conteúdo saudável, potente, rico. Eu não acredito que a gente volte, não. Eu mesmo, muitas vezes, eu questiono quando alguém me convida para fazer algum projeto na televisão, eu penso duas vezes o quanto aquilo vai ser bom para mim também, o quanto eu vou ter que parar aquilo que eu já estou desenvolvendo nesse momento da minha vida e para ir investir em algo cujo eu não sei como vou ser recebido, como eu não sei como vai ser a minha dinâmica de trabalho. Então, isso é muito saudável, isso liberta muita gente. Fora, aqui eu estou falando no meu lugar aqui, mas fora a potência que eu vejo de comunicação que vem vindo através do empoderamento dentro da periferia e de como eles estão usando a internet e a tecnologia para tomar a voz e para criar, para deixar de esperar alguém dar algum tipo de direito de fala para esses grupos que são desfavorecidos, que nunca tiveram oportunidade de falar absolutamente nada, que ficaram consumindo a informação que vinha para uma pseudo-classe média e que não eram inseridos na sociedade com novelas que ditavam um estilo de vida de um brasileiro classe A e B, que corresponde a 5% da população do Brasil, que nunca tiveram a possibilidade de se identificar com quem estava na televisão, enfim. E agora a gente vai vendo pessoas falando, produzindo, criando música, criando ocupação, criando teatro, e tudo isso através também da democratização da tecnologia e da internet. Então, eu não acredito que a gente vai retroceder nisso, não. Nossa, muito bacana, muito legal toda essa percepção, porque e faz muito sentido. Na primeira entrevista do Agente Conversa, eu trouxe o Marcos Furtado, que ele é um amigo meu também, pessoal do Rio de Janeiro, que fez uma reportagem sobre o CDD Acontece, que é um projeto que acontece na periferia, na Cidade de Deus, CDD,
que o levou, inclusive, para a Espanha, em um intercâmbio pelo Estadão e tudo mais. E a gente também debateu muito sobre isso, sabe? Sobre esse poder transformador e esse poder de abertura de portas e portas que não se fecham e portas que cada vez mais recebem visitantes. E olhar isso é muito positivo porque meio que quase resgata a esperança que a gente tem, né? Essa esperança que a gente tanto busca, assim, e tudo mais. Então a gente olha e fala, tipo, há esperança e a gente felizmente começa e consegue ver isso e, enfim, transforma isso de uma maneira muito, muito positiva. Ô Bruno, sabe uma coisa assim que eu vi e tudo mais? Você também é locutor, certo? Ah, eu já fiz de tudo para pagar as contas, entendeu? Então, muitas vezes ali eu faço locuções, fiz locuções para grandes marcas também, mas não é onde eu mais trabalho. Mas sim, trabalho sim. Mas puxando para esse lado da. Eu acho que vai ser quase um grande combo que eu também trago o lado da pedagogia e do ensino, porque você também é professor. Até agora eu não encontrei algo que você não seja. Mas, puxando, por exemplo, para o lado da locução, a locução conectada, por exemplo, o Bruno dos palcos, o Bruno ator, consegue olhar para a locução e entender que a locução faz parte, a voz é uma construção também do vídeo, e não só vídeo TV, mas de quem vê em palco. E também depois como tudo isso se agrupa em você e você consegue transformar em um conteúdo do qual você é professor e daí passa para o pessoal. Como que é tudo isso, assim? Parece que é um grande combo que você fala, mas locução é importante porque a voz do teatro também faz parte, então eu aprendi. Mas tudo isso eu consigo repassar porque eu coloquei na praxis. Então, como que você enxerga tudo isso? Eu enxergo assim. Quando eu escolhi fazer isso na minha vida, eu não só escolhi fazer isso, mas eu precisava pagar as minhas contas com essa grana. Eu precisava sobreviver nisso. Então, eu poderia olhar para onde todo mundo estava olhando e entrar naquela fila gigantesca, ou eu poderia tentar olhar onde nem todo mundo estava olhando. E aí eu comecei a ver que, puxa, dentro das artes cênicas e das artes, o que eu posso fazer? Então eu fui trabalhar como técnico cenográfico, como iluminador, eu fui tentar aprender tudo que correspondia ao perímetro artístico. Não necessariamente somente o desejo de estar numa novela. Porque hoje, como professor, o que eu percebo é que o jovem, o aspirante ator, ele entende que a autorização dele como artista virá a partir do momento que ele tiver um reconhecimento de grande público. E eu fui percebendo que esse reconhecimento ele não dependia de mim para que isso acontecesse. E eu não quis terceirizar a minha felicidade e a minha paz de espírito para uma instituição ou um grupo de pessoas delimitar se eu vou ser bem-sucedido ou não. Então, tentei me apropriar do que a minha profissão me ensinava, que era interpretar, e desde cedo eu compreendi que um ator, ele, antes de mais nada, um ator é uma pessoa que tem atitude. Então, um ator faz escolhas. E escolhas eu não digo somente artísticas, eu digo, quando você está dizendo um texto, quando você está atuando, você nada mais está fazendo do que tendo uma atitude em relação a determinado tema. E isso te dá uma apropriação sobre aquilo que você está dizendo e aquilo emana uma energia. Então, seja fazendo uma locução, fazendo uma publicidade, atuando numa novela, numa peça de teatro, num filme, antes de mais nada, o que você precisa é esse gatilho de apropriação, de intenção e atitude. E se você compreende isso, isso te potencializa a dizer qualquer texto ou a se desdobrar em qualquer outro tipo de pensamento artístico, que seja das artes cênicas. Isso eu sinto muita falta de atitude nos atores. E atitude no acting mesmo. De atitude, de fazer uma escolha, de dizer, de manifestar, de expressar. Então, eu não acredito que você tenha que ter uma grande voz para fazer uma locução.
mas eu acredito que se você tiver tesão no que você está falando, a sua voz fica grande. E se você não necessariamente precisa ser forte fisicamente, mas se você tem tesão naquilo que você está dizendo, atuando, você pode construir um personagem extremamente forte, digno, honesto, concreto. Então, é algo que passa por dentro. E a expressão disso é só o desdobramento final de uma atitude interna. Então, isso vai para locução, vai para atuação de cinema, vai para atuação no teatro. Não dá para ir para o palco com um texto decorado como se ele fosse uma fórmula de química ou como se fosse um texto de geografia ou de história. Decorar significa passar pelo coração. Decor, do latim decor, quando você agrega algum sentimento ou postura ou atitude que transcenda o racional para determinado tipo de texto ou de obra, né? Então, precisa passar pelo coração. E nessa, quando passa pelo coração, isso alcança as outras pessoas. Poxa, eu acho que tudo isso responde até o fato da pedagogia mesmo dentro da cena e do Bruno professor. Eu acho que tudo isso só diz o quanto o Bruno que ensina também, o Bruno que dá aula, o Bruno que se reinventou, sobretudo em isolamento agora para aula, também leva para os alunos e transforma isso dentro dos alunos. Poxa, muito legal. A Jaque falou que bom de escutar, Bruno. Sim, muito. Jaque, obrigado, pessoal. Obrigado por estar aqui também. Ô, Bruno, e indo para outras experiências também, a gente tem aqui quase 15 minutos. Eu acho que há duas experiências que eu tenho curiosidade em saber como está sendo para você. Como que está sendo é a primeira, então, né? Dia 24 de setembro, às 10 da noite, nós temos o MTV Miau. E você está na direção do MTV Miau. Eu dirijo o aquecimento todo, os programas que são realizados para o aquecimento. Vai ser uma live e é uma equipe que vai desenvolver essa live, porque são muitos diretores criando esse tipo de conteúdo. É um conteúdo que é um grande desafio para a MTV nesse momento, fazer com que um prêmio, que é um prêmio tão potente na cena, tanto artística, musical, tecnológica, na internet, ele tenha a mesma força da festa, que seria uma festa presencial, com red carpet e essas coisas. Então, nesse momento, eu faço parte da equipe que dirige os aquecimentos, os programas que vão para a internet e para a televisão, são conteúdos que sobem diariamente para a televisão, e eu estou fazendo isso de uma forma muito desafiadora, com pessoas que eu admiro e confio muito, são meus parceiros de trabalho, que é uma equipe de uma produtora aqui de São Paulo chamada Blues, então, que são editores, todo mundo, atendimento, editores, é uma galera que desenvolve um trabalho da pesada, porque tudo que a gente está fazendo é à distância. Eu estou Nossa. dirigindo, assim como eu estou falando com você, eu estou dirigindo um programa de televisão dessa forma, de casa. Então a gente desenvolve um equipamento, manda um chroma key para casa do apresentador, a gente trabalha com ajustes de luz. Então eu dependo muito também dos apresentadores, da paciência deles, porque eu vou corrigindo a luz junto com eles. Eu falo, olha, puxa essa luz para cá, faz assim, assado. É um trabalho muito puxado. E para gerar um conteúdo à distância e esse conteúdo que ele esteja apto para ir para a televisão e que ele chegue, né, no grupo que curte esse conteúdo. Então é um puta desafio, sabe? É muito legal. É muito legal. Porque eu tenho que estabelecer uma relação com o apresentador daqui da minha telinha e Aham. consegue fazer isso. É legal, a gente consegue ter parceria nisso e as coisas estão me surpreendendo, assim. Eu estou fazendo tanto isso para a MTV também para a Nickelodeon. Então, no total, eu vou dirigir em 3 meses 90 conteúdos. Bruno. Nossa. Então, a minha pandemia ela é feita de
de quase 90 programas, né, 4 temporadas de um espetáculo de teatro. E é isso, estamos aí na atitude, né? Estamos realizando aí. Mas está sendo um desafio muito legal. Eu sou muito grato a tudo que vem acontecendo. E vamos nessa. Cara, é exato. É até a brincadeira que eu falei. Eu falei, a Estela justifica o começo, porque é uma pandemia é, pesada, puxada e tudo mais, mas muito transformadora por conta disso mesmo, né? Você citou agora, já ainda nessa nossa conversa mesmo, essa questão de a classe artística às vezes via os YouTubers, os influenciadores, com essa visão um pouquinho mais superficial e dava uma distanciada e tudo mais. E, cara, você está trabalhando diretamente com essa galera, Eu né? Você adoro, está falando. adoro essa fusão, porque é nesse encontro, que, que algo potente vai se transformar. É nesse encontro entre o artístico e esse ruído tecnológico que eu estou encontrando alguma brecha de comunicação entre esse público que tende a se, a se separar através da polarização. E eu gosto de passear por essas coisas. Então, é isso, né? Fazer uma peça para uma Tavis, né? Que ao mesmo tempo está num programa que tem prêmio para o melhor meme. Então, é isso, é isso. E ao mesmo tempo também estou participando do processo também de reabertura e reorganização do Centro de Pesquisa Teatral do Antunes Filho, onde eu também vou dar um curso ali sobre tecnologias e linguagem teatral, chamado A Quinta Parede. Então, eu estou ali pensando o teatro, o que acontece na cena atual do teatro, de forma muito honesta, assim, tô dando o meu melhor para que isso aconteça. Tô pensando, tô em movimento, mas gosto de transitar entre os lugares. Nossa, isso é muito legal. Muito, 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 muito legal. Eu acho que isso também traz um pouquinho pra gente sobre a participação em Malhação em 2017. Professor Ernesto, assim, como que foi o professor Ernesto na vida do Bruno, assim, tipo, como que isso passou? A TV passou pela sua vida? Sim, é legal, porque, além de tudo, a pandemia trouxe a reexibição da Malhação que está sendo exibida agora. Isso. E, e como foi uma malhação muito exitosa, uma malhação escrita pelo Karl Hamburger, cujo grande objetivo dela era justamente favorecer a diferença. Então, uma malhação que tem 5 protagonistas femininas de diversos lugares, que trata não só sobre o preconceito racial, mas também sobre o autismo, sobre a sexualidade na adolescência, através de uma personagem que fica grávida e não sabe quem é o pai, enfim, que humaniza a figura do adolescente e desse futuro cidadão brasileiro, e também traz um conflito muito grande sobre as ferramentas de ensino, ensino privado, ensino público, enfim, foi muito legal participar dela. Eu entrei um pouquinho para frente, eu não comecei a novela já, o meu personagem não começou, eu entrei um pouquinho depois, então eu devo inclusive entrar na novela na semana que vem agora. A minha exibição, a minha participação, eu entro e fico até o final. E foi um barato. Eu estava vindo de uma dinâmica de fazer muito cinema. Nos últimos 2 anos, eu participei de 7 longas-metragens. Então, eu estava numa dinâmica de atuar muito e dirigir muito. E trabalhos todos muito densos, muito pesados, que exigiam muito de mim. E, de repente, quando eu tive a oportunidade de ir lá para a Malhação, e as pessoas muito amorosas, os atores muito carinhosos, amorosos, toda a equipe de direção e tudo, eu vi ali a possibilidade, falei, nossa, que demais, eu vou também me divertir um pouco aqui. E nunca tinha feito um trabalho de alcance de grande público. E foi muito legal, muito legal. Fico feliz dela estar sendo exibida agora e da galera que não teve oportunidade de ver ali na ocasião, acompanhar essa história que é muito bonita. Não é só porque eu faço parte desse projeto, não, que inclusive ganhou o Emmy. Não é só porque eu faço parte desse projeto, mas é porque o projeto é de uma qualidade muito grande mesmo. Os artistas envolvidos, a equipe técnica, todo mundo ali são grandes, grandes profissionais. É demais, foi muito legal fazer, muito legal mesmo. Poxa, que bacana. Realmente ela traz muito mesmo essa.
visão muito inspiracional, assim, né? O fato de pequenos e grandes detalhes, igual, tipo, os grandes detalhes, 5 protagonistas mulheres, toda essa humanização da adolescência, como pequenos easter eggs, digamos assim, tipo, o professor Ernesto ser uma homenagem ao próprio pai do Cal, então, tipo, que chamava Ernest, então era um professor de física cara, é muito legal ter isso, né? Trazer essa coalizão, realidade versus ficção, e aí uma ficção que de forma traduzida chega de volta para essa realidade, atinge tantas pessoas. E realmente, assim, a hora que eu vi também que ela voltaria para reprise na Globo e está em reprise agora, eu achei muito bacana do ponto de vista de especificamente essa temporada ser reexibida, porque é um momento que mais pessoas estão assistindo, então é uma nova oportunidade de mais pessoas terem contato com um conteúdo de altíssima qualidade, uma produção muito linda mesmo, muito, 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 muito linda. E desculpa te interromper, mas À no, vontade. nesse último ano um, houve uma crescente de uma juventude conservadora. Eu não me posiciono de forma alguma contra, eu não sou contrário a nenhuma ideologia que não oprima, né? Se alguma ideologia oprime alguém, eu sou contrário, mas se essa ideologia não oprime ninguém, eu tento me relacionar com ela da forma mais democrática possível. Porém, é muito importante a gente que os jovens tenham a possibilidade de ver esse conteúdo infanto-juvenil e adolescente, porque ele é um movimento de libertação para muitos jovens e a gente não pode ceder como força jovem, né? O jovem não pode ceder. Então, se eles se inspirarem nisso e pelo menos abrirem a mente para esse tipo de postura, é muito saudável, muito legal. Nossa, sim, muito. É uma abertura de diálogo muito possível É. e muito necessária, eu diria. Acho que possibilidade e necessidade. Eu acho que essa conversa merece e precisa ser levada para frente. Bruno, a gente está caminhando para o final da nossa conversa e antes da gente se despedir, eu queria saber, tipo, o Bruno tem alguma coisa para falar? O Bruno quer ressaltar alguma coisa? O que que o Bruno deixa de mensagem? Bom, eu tô agora trabalhando no meu segundo longa-metragem chamado Rosário, que eu pretendia estar filmando já, mas por essas questões eu ainda não estou, então devo começar a trabalhar no ano que vem. Pelo menos espero conseguir filmar no ano que vem. Também estou preparando um espetáculo com um ator que eu admiro muito, que é uma pessoa muito importante na minha trajetória artística, que é o Luciano Quiroli. E a gente vai fazer um projeto juntos agora também no online, que depois dos Pandas, eu acabei não topando alguns convites, até para deixar decantar um pouquinho todo esse movimento tecnológico e também a quantidade de trabalho ali na MTV também e tudo. Então, mas agora, por ele e pela nossa amizade, eu vou retomar esse processo, que é um processo de uma escritora, junto com uma escritora que eu gosto muito, carioca, chamada Juliana Leite, que é uma pessoa também incrível. Então, eu estou aqui em produção, estou pensando coisas, articulando coisas e o que eu posso deixar aqui para as pessoas que te acompanham, me acompanham, é tentem manter a mente saudável. Eu sei que é difícil, o momento não é o momento mais favorável, porém, tudo é transitório na vida, tudo é passageiro e daqui a pouco a gente vai se reorganizar de uma outra forma. Então, se a tecnologia está aqui, usufrui dela de forma saudável e cabeça no lugar aí, vamos que vamos. Também outra coisa que eu quero falar, embora eu não tenha propriedade clara sobre isso, mas a gente também está entrando, tá entrando, não, a gente está no Setembro Amarelo, que é um mês onde a gente fala sobre, né, tem uma abordagem grande sobre a depressão e a depressão, o suicídio, isso vem também crescendo muito. Então, num momento como esse, se você está aí triste em casa, sensível, busque apoio, se manifeste, se comunique, busque ajuda, não tenha problema em falar que você está triste e não sabe o motivo. Eu acredito que a tecnologia pode ser um acolhimento e um abraço para você que está nessa situação hoje. Poxa, Bruno, eu só posso agradecer.
Muito, 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 muito obrigado por você ter vindo, por você ter compartilhado com a gente, por você ter feito a diferença nessa noite. É uma honra. E nos vemos sempre. Tô sempre ansioso aí para. Acho que ele vai desligar em 5 segundos, é isso. Mas, ó, um beijo enorme. Muito obrigado.